Esta história começa com o personagem principal que estava se perguntando sobre sua identidade. Qual é o meu nome? Ele se pergunta. Um nome que ele tem é Wayhall, e outro nome pelo qual ele é conhecido é Grenfell Claude Arpius Romeu. Ele deveria assumir um plano importante, mas as coisas não estão indo bem para ele. Acontece que ele está preso em um personagem que ele criou há 12 anos, quando estava no ensino médio, no segundo ano. Ele está animado porque finalmente sente que se tornou o personagem que criou durante seus anos de adolescência. Tudo isso acontece por causa de um jogo. Este jogo é um jogo de realidade virtual ambientado em outro mundo, e é um dos melhores. Nenhum outro jogo pode se comparar a ele até que tenha passado por alguma manutenção. Este jogo chamado Arcana era tão incrível que se tornou lendário, mas então o serviço do jogo acabou, e seu presidente Raymond desapareceu. Coisas estranhas começaram a acontecer no mundo real. Havia fendas na realidade aparecendo por toda parte, e monstros do jogo começaram a aparecer. As pessoas pensavam que o mundo estava prestes a acabar, mas algo inesperado aconteceu. As pessoas de alguma forma se fundiram com seus personagens no jogo. É aí que os jogadores do jogo entram na história. Eles não apenas mantêm as habilidades do jogo, mas também conseguem derrotar os monstros e salvar o mundo. Esses jogadores se tornaram heróis. Nosso personagem principal, Grenfell, sonhava em se tornar um desses jogadores, mas sabia que não seria famoso mesmo se tivesse poderes. O equipamento necessário para o jogo de realidade virtual era muito caro, e o fracasso nos negócios de seu pai tornou as coisas ainda piores. Grenfell então percebe que não tem escolha a não ser deixar o jogo Arcana para trás. Ele se arrepende de ter desistido do jogo no passado, pois agora vê as consequências. Ele poderia ter tido poderes, mas em vez disso, está preso a estatísticas que não são ótimas porque não jogou por uma década. Mesmo que finalmente tenha despertado seu poder, está preso a um personagem que ele criou há 10 anos. Esse personagem, Avô Romeu, foi criado por Grenfell durante seus anos de adolescência. É um personagem com o qual ele realmente se identificou. A história do personagem é assim. Avô fazia parte de uma família importante, mas infelizmente sua família foi morta por um demônio, deixando-o completamente sozinho para se vingar. Ele decidiu se tornar um caçador de demônios, uma história que ele inventou. Essa narrativa é embaraçosa e está ligada ao seu passado. É uma lembrança de seus dias de escola, quando ele sentia que estava possuído por outra pessoa. Agora, como um homem adulto, é uma fonte de vergonha interminável. Ele não sabia como se sairia em seu emprego, certamente seria demitido. Sempre que ele falava, as coisas saíam todas erradas. Ele se perguntava se era assim que se sentia ao ser um jogador e se misturar com um personagem. A maioria das pessoas dizia que era a mesma coisa para todos, mas ele se sentia diferente. Apesar de ter que trabalhar como jogador, ele não se lembrava muito do Arcana. Ele decidiu começar procurando informações, pois estava perdido sobre o que significava ser um jogador. Os jogadores ganhavam muito dinheiro derrotando desafios difíceis no jogo, mas era arriscado e não parecia muito útil. No entanto, seu personagem não se importava com dinheiro, pois já tinha experimentado a abundância. Ele precisava de informações sobre como matar demônios, mas só encontrou 2 páginas. Perguntando-se se os caçadores de demônios não estavam mais ativos, ele saiu da Wiki e verificou as notícias. Ele descobriu que a base de ação onde os caçadores de demônios operavam havia sido destruída. Costumava ser um lugar crucial para os caçadores de demônios, mas ninguém mais desempenhava esse papel agora. Os caçadores de demônios não estavam ativos há 10 anos. Eles tinham habilidades baixas, tinham problemas com escolhas de equipamentos e suas habilidades eram fracas. Eles não conseguiam subir de nível facilmente caçando monstros, então dependiam de missões para ficarem mais fortes. Comparados a outras classes, eram os melhores em combater demônios. Mas, como os demônios só apareciam em suas missões e essas missões eram repetitivas, o papel parecia inútil.
As pessoas achavam que os caçadores de demônios eram inúteis, mas não conseguir avançar para a próxima classe era um problema maior. Todos os personagens que poderiam ensinar habilidades importantes estavam mortos. Leuel verificou o chat e descobriu que, se soubessem, teriam se tornado caçadores de demônios. O Arcana havia sido atualizado, e caçadores de demônios eram agora necessários para combater os novos demônios no jogo. A atualização tornou os demônios mais fortes, até mesmo jogadores de nível 200 estavam lutando. Leuel se perguntou por que nenhum caçador de demônios estava lidando com isso. Ele pensou que poderia ser o único restante. Decidiu se destacar, apesar de uma lacuna de 10 anos, as coisas poderiam ter mudado muito. Seu eu mais jovem, Grenfell Claudia Arpius Romeu, o encorajou. Ela disse a ele para ser orgulhoso e destemido, não influenciado pelos demônios. Ele não deveria hesitar. Havia cadáveres por toda parte na cidade, caos por toda parte. Grenfell o assegurou de que traria as coisas de volta à ordem, a vida voltou às ruas, e todos se adaptaram rapidamente ao novo mundo. No entanto, onde há luz, há trevas. As emoções negativas das pessoas recém-adaptadas provaram ser um grande alimento para o diabo. Um novo personagem, Nancy Allman, um tanque líder, apareceu. Ela esperava Grenfell e se apresentou. Grenfell percebeu uma mudança na percepção entre pessoas normais e jogadores. Pessoas normais não foram afetadas. Ele viu um anúncio para os níveis de 35 a 40, um lar para alguém de nível 55 como ele. Ele sabia que o nível médio dos jogadores era de 200 no momento. Ele não conseguia imaginar alcançar um nível tão alto, mas, felizmente, não apenas os jogadores de alto nível despertavam suas habilidades. Ele poderia encontrar um grupo com média de níveis semelhantes. Em seu grupo, havia um lutador de tanque chamado Ancien Wok, um lutador de curta distância chamado Shoyang Gon e uma feiticeira chamada Seu Yenon. Eles haviam completado 19% do progresso de destruição. Quando chegasse a 100%, a ruptura se abriria, liberando monstros no mundo real. A capitã os informou de que estavam indo. Grenfell sentiu que algo estava errado e, mais tarde, eles encontraram monstros. O tanque lidou com a defesa, e a feiticeira causou dano. Grenfell se perguntou se era assim que as coisas funcionavam agora. Ele verificou seu inventário e não encontrou armas úteis. Parecia que as setas estavam sendo miradas nele, mas era uma emboscada. O grupo lutou duro, mas não duraria. Pediram ajuda à capitã, mas ele recuou. Um monstro estava prestes a matar um colega de equipe, mas Grenfell o salvou com um arco. Continuaram lutando e se saindo bem, mas a feiticeira entrou em pânico. Grenfell disse a ela para se acalmar, e ele cuidaria dos inimigos próximos enquanto ela preparava um ataque forte. Depois de terminar seu feitiço, ele matou um grande número de monstros. Após a explosão, Grenfell pediu para ele verificar os outros. Vendo os corpos que eles haviam derrubado, ele recolheu o saque. Enquanto isso, a maga estava distribuindo poções para a recuperação deles, e o outro estava gritando com a capitã por não ter escapado. No entanto, a capitã estava parada à distância sem ajudá-los, mas a capitã apenas riu. O outro lhe disse que ele não valeria nada se não fosse por seu famoso irmão, ele não era importante. Great Faith o estava tranquilizando, mas a capitã disse a eles que era engraçado, assim como não seria engraçado quando um bando de idiotas estivesse sofrendo na frente dele. A habilidade de Grenfell, inimigo natural, foi ativada, aumentando seu poder de luta. Quando lutou contra um demônio, Grenfell disse a ele que era um demônio, e a capitã disse a eles que era hora de perceberem isso. O resto do grupo estava confuso, eles não acreditavam que a capitã era um demônio, mas o demônio estava atacando suas mentes com medo. Ele riu e disse a eles para tremerem de medo com a ilusão que eles mesmos sonhavam, mas Grenfell o atacou rapidamente. O demônio o bloqueou, perguntando-lhe se ele não se importava se o humano que ele habitava morresse. Ele deveria saber que, se o matasse, o humano também morreria.
Grandfell não conseguia lidar com a armadura, ele tinha que atacar suas brechas. O demônio lhe disse que era ridículo, os humanos eram falsos. Há pouco tempo, eram amigos, mas agora ele estava atacando, no qual Grandfell corta seu rosto. Ele não entendeu como foi ferido por um mero humano. Grandfell disse para não tentar conversar com ele, pois ele não fala com sua presa. O capitão não conseguia entender como tudo havia dado tão errado. Ele simplesmente não queria viver como um perdedor, queria ser alguém de quem seu irmãozinho se orgulhasse. Mas o demônio lhe disse que o ajudaria e, tomando posse de seu corpo, disse a ele para olhar de trás, pois sua mentalidade era fraca. Ele acabou sendo possuído. Ele queria avisar seus amigos para não entrarem na ruptura, mas não conseguiu porque sua mentalidade estava baixa. Grenfell acaba cortando seu corpo. O demônio continuou dizendo que, se o matasse, também mataria o corpo. Talvez ele não se importasse que o dono daquele corpo morresse, mas Grenfell perguntou se era o orgulho dele ou era o orgulho do capitão que estava tentando segurar o demônio para que Grenfell pudesse matá-lo. Algum tempo depois, o capitão acordou. Ele tinha certeza de que havia sido possuído por um demônio, mas agora estava vivo. Ele não entendia, mas havia sido esfaqueado. Grandfell diz a ele que não precisa se preocupar, pois ele estava lá. Ele disse a eles que os sentimentos dos humanos são o que dão poder aos demônios, eles precisavam ser orgulhosos e não dar poder aos demônios. Os ataques de um caçador de demônios afetam apenas o demônio, fazia muito tempo, mas ele não esqueceu essa lógica. No dia seguinte, o capitão informou seu líder de guilda, mas ele não acreditou nele. Seu nome era Nantame, nível 368, número 11 no ranking dos jogadores. O líder da guilda estava perguntando a ele se ele queria parar de ser um jogador e se tornar um analista Jain, mas o capitão diz a ele que percebeu sua fraqueza e qual é seu verdadeiro papel. Até agora, ele estava lutando para acompanhar seu irmão, mas agora quer seguir seu próprio caminho. Seu irmão queria conhecer a pessoa que o fez mudar e, a partir do estado de anormalidade que não o afetou, ele acha que suas estatísticas de mentalidade são incríveis. Além disso, ele lutou com uma habilidade de manipulação de mentes. Alguém que pudesse fazer isso seria inestimável para o grupo de caça. Grandfell também concorda que ter alguém com essas habilidades é importante. A capitã tem suas habilidades, mas ele acha que os poderes de manipulação de mente são mais importantes para entender o jogo e lutar contra demônios.